Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Trago um abraço, um pouco de calor humano lá de Canela, que esse inverno está nos surpreendendo, está um pouquinho mais quente do que do ano passado, em que pese segunda e terça-feira da semana passada, que foi bastante frio, mas está agradável esses dias, né? Bem, eu preparei aqui uma explanação de um tema que são duas palavras separadas por um abismo: o orgulho e a humildade. O quanto é difícil a gente entendê-las e colocá-las em prática, muito mais a humildade do que o orgulho. A humildade é o fundamento de todas as virtudes. Por isso, irei tratar do orgulho, da humildade e das orientações evangélicas a respeito deste tema. O que é o orgulho? Um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. O inverso é a humildade, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que ele se encontre. Todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Eu fui buscar isso na pequena enciclopédia de moral e civismo, achei muito interessante. Então, todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Aí está a humildade. No Antigo Testamento, fala-se muitas vezes em humilhar, no sentido de oprimir, derrotar, abusar. Assim, naquela época, o faraó humilhava os hebreus, o homem, a sua mulher e seus filhos. Já no Novo Testamento, Jesus dá-nos diversas recomendações sobre a humildade, virtude que se opõe ao orgulho. Essa explanação foi extraída do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Refere-se às instruções dos Espíritos. Antes de iniciar, eu escutei uma história, e achei muito importante, que tem a ver com o tema. Um palestrante muito famoso, que certamente não era eu, e que gostava de ir nos locais, e como sabia um pouco mais, julgava-se melhor do que todos, e por sua vez acabava destratando as pessoas, dentro do seu orgulho. E ele costumava ir numa determinada casa espírita, e ali tinha um senhor muito humilde, que era o faxineiro, que antes dele chegar, ele estava ali varrendo o salão, e durante a palestra sentava-se lá no fundo para prestar atenção na palestra. Bem, ambos desencarnaram. Eis que o palestrante famoso, ainda se recuperando no hospital, viu ao longe um espírito com muita luz, irradiando muita luz, e quis saber quem que era.
e comentaram que era uma pessoa de uma casa que ele costumava fazer palestra, e ele perguntou se não poderia conversar com ele, porque ele ficou impressionado, né, com o que ele estava vendo. E falaram, pois não. E a pessoa veio, e qual a surpresa dele quando viu que aquela pessoa, aquele espírito muito mais iluminado do que ele, era o faxineiro. E aí, claro, o orgulho dele explodiu. O porquê daquilo, ele com todo aquele ensinamento, com toda aquela bagagem, ali naquela cama, se recuperando, e o outro já estava ali, brilhando muito mais do que ele. E ele não aguentou e questionou o motivo, o porquê daquilo, né? E a resposta foi simples, do então faxineiro naquela encarnação. É que eu escutava o que o Senhor falava e, ao sair do centro, procurava colocar em prática. Então, muitas vezes, quando a gente prepara uma explanação, a gente sabe que a primeira pessoa que está sendo, digamos assim, atendida é quem está preparando. Porque quem está aqui, a gente tem que fazer o trabalho, pesquisar para trazer para vocês de uma forma que seja facilmente entendida, mas os questionamentos durante esta preparação são nossos, de quem está aqui. Então, o primeiro que recebeu os ensinamentos, claro, é quem estava preparando esse ensinamento. Então, continuemos. O par de termo orgulho e humildade revela a polaridade do nosso pensamento. Precisamos partir do negativo para chegar no positivo. Assim que é a vida, né? Nesse mister, convém lembrar que todo progresso nasce do que lhe é contrário. Com efeito, toda formação é o produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos a uma momentânea perturbação da inteligência. Nela há dois princípios subjacentes. Um imutável, que é aquele permanente, constante, essencialmente bom e eterno. O outro, temporário, momentâneo, simples agente, empregado para produzir a reação, de onde sai, cada vez, a progressão dos homens. Há uma lei universal dos rendimentos decrescentes, em que todo o excesso conduz ao seu contrário. No caso específico, o excesso de orgulho transforma-se em humildade, e o excesso de humildade em orgulho. Orgulho, condição do espírito reencarnante. De acordo com os pressupostos espíritas, o espírito, ao longo de suas inúmeras reencarnações, acaba escolhendo as situações que enveredam, que jogam ele mais para o orgulho do que para a humildade. Por que será isso? E a razão é muito simples. A gente já sabe disso. Há muito mais facilidade de se entrar pela porta da perdição, que é muito mais larga, pelos prazeres da matéria, do que pela porta de saída. Em termos bíblicos, a opção pelo prazer começou lá atrás, que a gente aprendeu com Adão e Eva. Lembra-se da historinha? Que naquela ocasião a Eva, tentada pela serpente, comeu o fruto proibido e foi, juntamente com Adão, expulsa do paraíso. Então, o orgulho, meus irmãos, é um dos piores flagelos da humanidade. Juntamente com o egoísmo, andam de mãos dadas. Esses dois grandes sofrimentos são a causa primeira de todas as coisas ruins que acontecem ao redor da Terra. Eu estou fazendo um tratamento de saúde já há algum tempo, e lá em Caxias, e como é bom você chegar num hospital e ser bem tratado. Como isso te faz bem. Com um simples bom dia ou uma boa tarde.
como isso acalma a gente. Um sorriso. Não é gargalhada, um sorriso, uma atenção, um olhar. É muito chato chegar num canto, cumprimentar com educação o recepcionista e ela sequer levantar os olhos para ti, ou o médico, ou o atendente, ou quem quer que seja. Então, como é bom a gente ser bem tratado, não importa onde a gente esteja. Do orgulho, então, nasce a vaidade, a autopiedade, a lamúria, a revolta, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento e muitas outras coisas ruins. Jesus disse, abre aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fecha aspas, isso está contido em João, no capítulo 8. Então a verdade nos liberta da ilusão provocada por nossas imperfeições morais, cujo orgulho é o principal. O orgulho, ele acaba criando ilusões e nos faz ver o mundo de uma forma totalmente equivocada. E a gente começa a negar a nós mesmos para agradarmos aos outros e sermos aceitos. Hoje em dia, o ter vale mais do que ser. O homem precisa possuir alguma coisa. O nada lhe amargura a vida. Por isso a sigla de doutor, inclusive no meio espírita. Quantas não são as pessoas que se vangloriam de assim serem chamadas? Não é uma espécie de orgulho, de vaidade? Sempre que alguém quer saber algo a nosso respeito, não nos perguntam o que somos, mas o que temos. Ou seja, a tua profissão, os teus bens, as tuas propriedades, casas, fazendas, etc., a tua religião e por aí vai. É a preocupação com o ter. Então eu tenho que ter um amigo que tenha bens, que tenha, e não que ele tenha feito algo de bom para com o próximo, mas ele tem que ter muita coisa. Esse é um amigo bom. Se no dia seguinte aquele amigo perdeu a fortuna dele, já não é mais meu amigo, não serve mais. Então, em virtude disso, apropriamos-nos de alguma coisa, mesmo que essa coisa não nos satisfaça interiormente. Por isso nos dá uma certa segurança. Contudo, observe a mudança de comportamento daquelas pessoas que repentinamente ficaram ricas, ganharam uma mega-sena, por exemplo, ou que o valha, ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque. Do nada, do dia para a noite. Geralmente o orgulho e a soberba assomam-lhe a cabeça. Já não trata mais os seus como antigamente. Apego aos bens materiais. Eu peguei uma frase do Divaldo Franco, que dia 31 de agosto estará aqui na Fivale, fazendo mais uma palestra, com relação ao apego aos bens materiais. Abre aspas aqui, disse o Divaldo. Isso eu recebi hoje pelo WhatsApp. O que temos, veja bem, o que temos, que são as coisas materiais, nós deixamos. Nós vamos deixar, vai ficar aqui. O que somos, nós levamos. Fecha aspas. Que coisa importante para a gente pensar e refletir, Divaldo Pereira Franco. Então, conforme vamos adquirindo mais bens, mais ainda vamos desejando. A tal da globalização nos empurra para o consumismo, de modo que a insaciabilidade dos desejos humanos induz-nos a procurar sempre mais, a semelhança daquele que consome droga.
Este começa com pequenas quantidades, depois tem que aumentá-las, pois o pouco já não satisfaz as suas necessidades. Quanto mais tem, mais necessidade fabrica. A necessidade acaba torturando a maioria dos seres viventes. Aliado à posse dos bens materiais, o que vem atrás? O medo de que seremos roubados. Está aí a violência, é o primeiro medo da gente. As casas cheias de grade, arame farpado, cerca elétrica, cachorro e a preocupação. Eu que vim de São Paulo, estou aqui há 2 anos e meio morando em Canela. No primeiro momento que eu cheguei em Canela, imagine um paulistano que a sombra me assustava, né? Onde eu parava, ficava olhando para trás, ficava prestando atenção na minha rua, na cidade, e saía com alguns amigos e comecei as pessoas ficarem brincando comigo, relaxa, te acalma, mas é difícil. Eu morei a minha vida inteira em São Paulo, de repente veio para um lugar menor. Eu carrego, diminui bastante, mas ainda carrego aquela preocupação, aquele desespero na rua que eu paro, enfim. É natural, não há como a gente se desligar assim, como uma luz acende e apaga. É muito difícil. Então, a primeira preocupação é de sermos roubados, de que não teremos o que comer e aquelas preocupações bem próximas a isso tudo. Então, a humildade. Os pobres não necessariamente são humildes. Em alguns casos isso acontece. Então, ao vermos uma pessoa aí na rua mal vestida, de semblante sofrido, de modo simples de se vestir, esfarrapado, por exemplo, emprestamos-lhes as características de uma pessoa humilde. Natural. Contudo, o exterior nem sempre revela com segurança o interior de um indivíduo. É preciso verificar o quê? A essência da sua alma. Quando Jesus falava dos pobres de espírito, ele, o mestre, se referia à humildade. Então, algumas pessoas precisam rever o seu conceito quando vê alguém fazendo algo errado e diz, coitado, é um pobre de espírito. Não é. Claro que não. Vamos levar ao pé da letra do que disse o mestre Jesus. Ele estava se referindo à humildade. E se ele fez alguma coisa de mal, alguma coisa errada aquele irmão, não pode ser um pobre de espírito. Pois há muitos pobres, voltando aqui no exemplo ainda, que invejam os ricos. De modo que eles não são mais orgulhosos do que aqueles que possuem recursos financeiros em abundância. Uma só coisa é necessária. O Espírito Emmanuel, que todos nós conhecemos, comentando o texto evangélico, diz-nos que uma única coisa é necessária para a evolução da nossa alma. Abre aspas. Atender aos ensinamentos de Jesus. Fecha aspas. Simples assim. Quando o homem se compenetra dessa condição de servo do Senhor, tudo que está à sua volta automaticamente toma outra feição. Isso aqui quer dizer o seguinte, sabe aquelas pessoas que a gente conhece que no nosso dia a dia, que reclama de tudo, se está muito frio, muito sol, muita chuva, muito calor, né? Se está muito trânsito, enfim. É aquele ó céus, ó dias, ó noite daquele desenho que tinha. Nada está bom. Então, essa pessoa a gente tem que orar por essa pessoa. Porque ele deveria estar o quê? Era agradecendo o muito que tem ou o pouco que tem. Se a gente começar a agradecer mais, ao invés de reclamar, mais coisas boas virão. A vida é um bumerangue. Quando a gente está carregando pensamentos e coisas boas conosco, estamos recebendo.
Se fazemos o mal, se a gente só em pensamento já pensa mal de alguém, já está lá no nosso perispírito registrado. Não há como apagar, e como no computador aqui na teclinha delete, infelizmente não dá para deletar. E o mal, às vezes demora, mas volta para a gente também. Então vamos carregar o bem, porque coisas boas virão certamente nos procurar. Quem fizer isso, vai falar, vai ouvir, vai agir, vai discutir, vai sofrer, vai chorar e vai rir como outro ser humano qualquer, mas vai fazer de uma forma civilizada, de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada. Aliás, se meter a mão na buzina fizesse o trânsito andar, lá na Índia seria uma beleza aquelas ruas. Não é isso que a gente já é acostumados a ver aí? A loucura que é o trânsito na Índia. Eles não param de buzinar. Mas não é isso que faz o trânsito andar. Então, esta é a grande lição que os espíritos benfeitores nos trazem. O verdadeiro humilde. O verdadeiro humilde geralmente não sabe que o é. São as pessoas ao seu redor que acabam por descobri-lo. Para ele, essa condição é tão natural que ele nem percebe. Não é o que coloca um verniz por fora para esconder os defeitos interiores. Então, o humilde coloca-se objetivamente dentro de sua capacidade, observando criteriosamente as suas limitações. Ele não importa saber quem é contra ou a favor, mas simplesmente atende a um chamado de ordem superior e segue o seu caminho com uma fé inquebrantável. As orientações do Evangelho, a humildade como virtude esquecida. Jesus Cristo, quando esteve encarnado, deu-nos o exemplo de virtude, chegando a ponto de ordenar que amássemos os próprios inimigos. Ora, pois, se a gente não ama um parente, às vezes um amigo, quiçá um inimigo. Veja essa lição. Aí que está. Como eu disse há pouco, o Emmanuel falou, basta seguir os ensinamentos do mestre. Mas como seguir? Se esse ensinamento aqui já é bastante deveras complicado, amar o inimigo. Não que tenhamos inimigos, que somos espíritas, não é isso? Nós temos desafetos, digamos assim. Então, dentre os seus vários ensinamentos, aquele que compara o reino de Deus a uma criança vem bem a calhar, pois evoca com firmeza o símbolo da humildade e da simplicidade. Eu estou com 58 anos. Estou com uma filha minha que veio de São Paulo ficar essa semana com meu neto, o Arthur, de 3 anos. Parece que ele tem 80. É uma coisa impressionante uma criança de 3 anos. Lógico, eu não vou me lembrar quando eu tinha 3 anos, mas eu não era 1% do que o Arthur é. Principalmente com relação à tecnologia. E eu digo para minha esposa, todo dia eu aprendo com o Arthur de 3 anos. Porque ele fala, às vezes, algumas coisas e com o dedo em risco. Vovô, preste atenção. E o vovô tem que prestar atenção para o Arthur com 3 anos. Então, o eterno vivendo e aprendendo, sempre, não é isso? Graças a Deus. Porque aquele que diz que sabe tudo, se afaste. Porque deve ter algum problema mental. Graças a Deus, nós aprendemos todo dia um pouquinho. E eu até com o Arthur de 3 anos. Graças a Deus. Então não adianta conhecer profundamente a teologia e as mais altas concepções filosóficas. Se não nos fizermos humildes como as crianças, que são ingênuas e sem preconceitos, não entraremos no reino da verdade. Os ricos desconhecem as necessidades dos pobres. Há uma advertência dos Espíritos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade, Lacordaire, 1863. Gente, faz bastante tempo.
mas eu vou ler para vocês a impressão que dá que foi escrito hoje de manhã. Abre aspas. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe uma esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás àqueles que desprezas hoje? As riquezas, por acaso, são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, em 1 hora. E se tu te esconde no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Fecha aspas. 1863. Mudou alguma coisa para 2017? O Evangelho fundamenta-se numa lei científica. Jesus deixou claro o alcance de sua doutrina. O Evangelho é fundamentado numa lei científica. Despreendimento dos bens materiais. Aí aquele que leva ao pé da letra sai aqui e começa a vender o carro, a casa. Não, não é nada disso. Nós temos que ter o nosso progresso. Nós trabalhamos para isso, para obter o nosso conforto no nosso lar, enfim. Só que a gente não pode esquecer que as coisas materiais, como disse o Divaldo, nós deixamos. Nada vai com a gente. Não há como ir com a gente. Agora, o que tu fizeres de bom, ou seja, o que somos, nós levamos. Então nós temos que ter os bens, mas não dar mais valor para eles do que as coisas espirituais. Que isso sim é o que nós vamos levar. Então, aquele que construiu o seu destino seguindo os exemplos de Cristo, terá como recompensa as bem-aventuranças do reino de Deus. É que nós queremos que essas bem-aventuranças cheguem muito rápido. Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz aquela oração, meu Pai me ajude, não sei o quê, mas quer que aconteça amanhã às 8h02. Porque se for às 8h30, esse Deus não está legal. Ele não me escuta. Então é assim, a gente quer tudo para amanhã, só que somos um espírito milenar, né? Não sei para que esse desespero tanto, não é verdade? Não que devamos fazer isso ou aquilo esperando uma recompensa, de forma alguma, mas pelo simples prazer de cumprir fielmente as determinações de quem? Da nossa consciência. Há muitos exemplos de benfeitores anônimos que auxiliam simplesmente pelo prazer de auxiliar. Está cheio de gente que faz isso.
E por que eles fazem isso? Porque estão compenetrados dessa lei maior que une todos os seres humanos numa só entidade, que é a entidade humana. Para essas pessoas não há separação entre o americano e o chinês, o budista e o católico, o branco e o preto. Trata todos como irmãos, como Cristo nos ensinou. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade, por sua vez, é chave que abre as portas da perfeição. E se nós estamos aqui nessa encarnação, é para a gente possa melhorar, para que a gente possa continuar o nosso trabalho buscando o quê? A perfeição. Na logística tem uma frasezinha que a gente usa muito, que seria bom a gente colocar em prática na nossa vida. Chama-se melhoria contínua. Eu preciso ser bom todos os dias. Ou seja, hoje tenho que ser melhor do que ontem e amanhã do que hoje. Você sabe por que o mar, para que eu possa encerrar, eu achei muito interessante isso, que a gente todo mundo conhece o mar, adora o mar, e eu peguei esse exemplo aqui, eu falei, isso aqui tem tudo a ver com a questão do orgulho. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria o mar, seria uma ilha. E certamente estaria isolado. Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulhoso e as vantagens aparentes da riqueza. Estejamos firmes em nosso posto de trabalho, atendendo resignadamente às determinações da vontade de Deus a nosso respeito. Por fim, por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Muito obrigado e muita luz.